He said, what would the church look like Como é que a igreja seria if we didn't wait to hear the pastor's sermon se a gente não esperasse para ouvir o pastor pregar, before we decided to respond to the goodness of God? antes da gente ter uma atitude responsiva à bondade de Deus? Can I tell you something? God was good before we came in here tonight. Eu quero que você saiba que Deus já era bom antes da gente entrar aqui. Now I'm about to tell you that He's good. E eu vou dizer para vocês que Ele é bom. And strangely, I think a lot of you then are going to respond a lot differently. E aí, estranhamente, vocês vão, quando eu disser isso, vocês vão reagir de uma maneira diferente Than you did 10 minutes ago. do que vocês fizeram há 10 minutos atrás. But I want to tell you really more than anything. Mas eu quero dizer mais do que tudo. I just want to tell you stories about my Jesus. Eu quero contar algumas histórias a respeito do meu Jesus. You know He's alive. Sabe, Ele está vivo. Not only is He real, Não apenas Ele é real, but He's alive. mas Ele está vivo. And He is available to anyone who would E call Ele está upon Him. disponível a qualquer um que clamar por Ele. Jesus said something 2,000 years ago E há 2000 anos atrás, Jesus disse algo. that is so profound E é tão profundo that they keep it in this book, que guardam aqui dentro desse livro. so we can refer back to it whenever we need to remember. Para que a gente possa voltar naquilo quando a gente precisar lembrar. He said this, E Ele disse o seguinte: I will by no means turn away anyone who comes to me. de modo algum eu lançarei fora alguém que vem até mim. I will by no means turn away anyone who comes to me. De modo algum eu mandarei embora qualquer um que venha até mim. This Jesus, E este Jesus, the single most important figure in human history, a figura mais importante, singular de toda a história humana, the most influential man to ever walk the earth, o homem com a maior influência sobre a terra, the one they say is the Son of God, o homem que disse que é o Filho de Deus, said this, disse o seguinte: I will by no means eu de modo algum turn away anyone who comes to me. vou mandar embora qualquer um que se torne para mim. How profound is that? Quão profundo é isso? To think that we do not have to be qualified to come to Christ. Pensar que não precisamos estar qualificados para vir para Cristo. To tell you a little bit about who I am and where I come from. Para falar um pouco de quem eu sou, de onde eu vim, For the last 8 or 9 years, nos últimos 8, 9 anos, I've had the privilege of traveling around the world and playing in a metal band called For Today. tive o privilégio de viajar pelo mundo tocando numa banda metálica For Today. And because of the kind of music that we play, E por causa do estilo de música que a gente toca, and because of the types of tours that we go on, e por causa dos tours nos quais a gente vai, we get the opportunity to share Jesus with people that would never hear about Him otherwise. temos a oportunidade de compartilhar Jesus com pessoas que jamais teriam chance de ouvir a respeito dele. Just in the last month, we've seen Satanists and atheists and Muslims respond to the gospel. No último mês nós temos visto satanistas, muçulmanos e ateus respondendo ao Evangelho de Jesus. And not only that, but we see them responding to the gospel in bars and in nightclubs. E não só isso, a gente tem visto pessoas respondendo a Jesus, reagindo para Jesus em bares e clubes noturnos. People places where nobody expects to have an experience with Jesus. E é um lugar onde ninguém espera ter uma experiência com Jesus. He's revealing His love to people. Ele está revelando o seu amor para as pessoas. And it's a beautiful, incredible thing. E é uma coisa incrível e linda. And something that I've realized E algo que eu percebi is that there is power in the gospel. é que existe poder no Evangelho. There is power in the gospel. Existe poder no Evangelho. The simple truth of who Jesus is A verdade simples de quem Jesus é and what He has done. e o que Ele fez. I'm telling you, it is able to transform a life in a moment. Eu digo que isso é capaz de transformar uma vida em um só momento. So I really just want to tell you stories about my Jesus. Então eu quero contar algumas histórias a respeito do meu Jesus. I've had so many people say, well, you know, maybe Jesus is a good figure. He's a good teacher. E eu já vi algumas pessoas falando assim, Jesus é uma pessoa bacana, um líder interessante. But they dismiss the Bible and they say, well, I think the Bible is just a collection of good stories to teach us how we should live. E aí eles pegam e falam sobre a Bíblia que ela é simplesmente um livro que tem algumas histórias e nos ensina um jeito bom de viver. But the Jesus I have seen is not confined to these pages. Mas o Jesus que eu tenho visto não está preso a essas páginas. The Jesus I have seen is not a figure from history. E o Jesus que eu tenho visto não é uma figura histórica.
the Jesus I have seen, he's alive and he's still saving sinners E o today. Jesus que eu conheci, ele está vivo e continua salvando pecadores hoje. He's alive and he's still loving the unlovable today. E ele está vivo e ele continua amando aqueles que parece que não são amáveis hoje. He's alive and he's still proving his love for us every day. Ele está vivo e ele continua provando o seu amor por cada um de nós todos os dias. As he draws people out of their sin, Em ele tirando as pessoas do seu pecado as he draws people out of their fear, e tirando as pessoas de dentro dos seus medos. and as he transforms their lives with perfect love. E ele transforma a vida delas com o seu amor perfeito. So first I want to tell you a story that a man named John. Primeiro eu quero contar uma história de um homem chamado João. This man John, he followed Jesus for about 3 years, just watching. E esse homem, João, ele seguia Jesus por mais ou menos uns 3 anos já. And he writes in this book that he wrote about what he saw Jesus do. E ele escreve nesse livro o que ele viu Jesus fazendo. João capítulo 8. In John chapter 8, this man called John, who was, like I said, he was a disciple of Jesus. He followed him for 3 years. Então ele é um discípulo de Jesus e seguiu a Jesus por 3 He anos. tells a story of something that he saw Jesus do. E ele conta uma história daquilo que ele viu Jesus fazendo. And again, it's in John chapter 8. João 8, It starts in verse 2. no verso 2, And it says, e diz assim: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. so Jesus, in this story, Jesus, então, nessa história, John tells of the time he saw Jesus handle this situation. João conta como ele viu Jesus lidar com essa situação. The religious leaders of their time, Líderes religiosos daquela época they caught a woman in the act of adultery. pegaram uma mulher no ato do adultério. This woman was in the process of having sex with a married man, Essa mulher estava no processo de ter sexo com um homem casado. and she was caught. She was found out, and they brought her before Jesus. E pegaram ela e trouxeram ela diante de Jesus. And they did that in the middle of the temple where everybody else would have been. E fizeram no meio do templo, na frente de todo mundo. And they bring this woman who, again, was caught in the act of adultery. E de novo eu enfatizo, trouxeram essa mulher que foi pega no meio do ato. So there was no doubt that she's guilty. Então não tinha dúvida que ela era culpada. She had nothing to say in her own defense. Ela não tinha o que dizer como sua defesa. She had nothing to say to make a case for her own innocence. Ela não podia provar a sua própria inocência. There was nothing to be said for this woman. Nada podia ser dito por esta mulher. She was guilty. Ela era culpada She deserved to be condemned. e ela merecia ser punida. And so they bring her to Jesus, Então trazem ela até Jesus and they say, according to our religion, e disseram, de acordo com a nossa religião, this woman deserves to die. essa mulher merece morrer hoje. But what do you say, Jesus? Mas o que você diz, Jesus? So now Jesus finds himself stuck in the middle of this situation. Aí Jesus se encontra preso no meio dessa situação. Does he condemn this woman in accordance with their religion? Será que ele condena essa mulher de acordo com a religião? Or does he deny the law of God and pardon this woman in front of everybody? Ou ele
nega a lei de Deus e perdoa essa mulher na frente de todo mundo. And I love this so much. E eu amo essa história muito. He ignores the question. Ele ignora a pergunta. They come and say, Jesus, what do you say that we do right now? Jesus, o que você faria agora? He pretends like he didn't even hear the question. E ele faz de conta que nem ouviu a pergunta. And he crouches down. Ele se agacha And he sticks his hand in the dirt. e aí ele mete a mão na terra. Can I tell you something? Jesus isn't afraid of a little bit of dirt. Quero te dizer que Jesus não tem medo de um pouquinho de sujeira. Can I tell you, there was a long time in my life when I felt just like this woman must have felt. E eu posso dizer para vocês, por uma boa parte da minha vida, eu me senti como essa mulher provavelmente estava se sentindo. I felt guilty. Eu me sentia culpado, I felt dirty. eu me sentia sujo I felt ashamed of myself. e eu me sentia envergonhado de mim mesmo. And I had the feeling I'm not the only person that knows what that feels like. E eu tenho a impressão que não sou eu apenas que tenho esta impressão. Sabe como isso é? But many of you, whether you call yourself a Christian or not, Muitos de vocês aqui até se chamam como cristãos, não é? you walked in here tonight secretly ashamed of your own failures. E talvez você entrou aqui secretamente com vergonha até das suas próprias falhas. You walked in here embarrassed about your own weakness. E você entra aqui talvez envergonhado pelas suas fraquezas. And you walked in here very aware of your own dirt. E você entra aqui muito consciente da sua própria sujeira. But Jesus wasn't intimidated by this woman's sin. Mas Jesus não ficou intimidado pelo pecado dessa mulher. And he's not intimidated by yours. E ele também não está intimidado pelo seu pecado. Jesus, in the moment, he ignores the question about what should be done with this E woman. por um momento Jesus ignora a pergunta sobre o que ele deve fazer com essa mulher. Not because he didn't have an answer, Não porque ele não tinha uma resposta, but because his mind was already made up. mas porque a mente dele já estava decidida. What happens to a sinner when they stand face to face with O Jesus? que acontece com o pecador que está face a face com They Jesus? get the same thing everybody else Eles gets. recebem a mesma coisa que os outros receberiam. Love. Amor. Love. Amor. Perfect love. Um amor perfeito. That is able to look past your sin É capaz de olhar além do seu pecado. and it's able to look past your shame E posso dizer que ele consegue olhar além da sua vergonha. and it can look past your dirt E pode olhar além da sua sujeira. and it can see the dream that God had for your life when he made you. E ele consegue enxergar o sonho de Deus para a sua vida quando ele te fez. It reminds me, just this afternoon at lunch, Me lembrei agora no almoço. some of us went out to get lunch in the mall today. Nós fomos no shopping almoçar. And our waiter came over and he was doing his thing. E o nosso garçom veio ali nos atender. And as I looked at it, the Holy Spirit God began to speak to me about it. E quando eu olhei para ele, o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito dele. And I said, hey man, I know this might sound a little bit weird, Aí eu disse, cara, eu sei que isso pode parecer meio esquisito, but as I look at you, I see a question mark. mas eu olhando para você, eu enxergo um ponto de interrogação. And I feel like God is showing me some things about you. E eu sinto que Deus está me mostrando algumas coisas a seu respeito. God is showing me that when you were a child, you had a dream that you held in your heart. Deus me mostra que quando você era criança, você tinha um sonho dentro do seu coração. And that now that you're older, E agora que você está mais velho, it's looking like that dream may never become a reality. você sente que parece que esse sonho jamais vai se tornar realidade. And you're really scared about that. E você está com muito medo sobre isso. But I want you to know that God sees your dream. Mas eu quero que você saiba que Deus vê o teu sonho. And He's always seen your dream. E Ele sempre viu o teu sonho. And I don't know whether the dream is going to become a reality the way you expected it or not. E eu não sei se seu sonho vai se tornar realidade do jeito que você espera. But I do know that if you put your life into the hands of Jesus, Mas eu sei que se você puser a tua vida nas mãos de Jesus, that fear that you feel inside esse medo que você tem dentro will be dealt with once and for all. vai ser acabado de uma vez por todas. Now I don't know exactly what's going to happen in the heart of that young man, Agora eu não sei o que vai acontecer no coração desse menino, but I know when Pastor Ronald asked him if that made sense in his life, mas eu sei que quando o pastor Ronald perguntou para ele se isso fazia sentido na vida dele, he said totally. ele disse totalmente. And he said he's going to come to the conference tomorrow. E ele disse que ele vem para a conferência amanhã. So we'll see what God does in his life. Vamos ver o que Deus vai fazer na vida dele. But I think that what we trick ourselves into believing Mas acho que a gente de repente tropeça e sai acreditando em certas coisas. is that because we are sinful, É porque
pelo fato de nós sermos pecadores, God won't look at us. Deus não vai olhar para a gente. I think that what we've convinced ourselves of Eu acho que nós nos convencemos de algo. is that God doesn't have a plan for our life É que Deus não tem um plano para a nossa vida, until we clean it up. enquanto a gente não limpar a nossa vida. That couldn't be further from the truth. Nada pode estar mais longe da verdade. God doesn't hate sinners. Deus não odeia o pecador. God hates sin Deus odeia o pecado, because He loves people. porque Ele ama pessoas. I want to say that again. God doesn't hate sinners. Vou falar de novo. Deus não odeia pecadores. God hates sin Deus odeia o pecado, because He loves people. porque Ele ama pessoas. And sin, E o pecado, really simply, simplesmente, is what we do when we're not walking in the dream of God for our life. é o que a gente faz quando a gente não está caminhando no sonho de Deus para a nossa vida. I'm not going to stand up here and list a bunch of activities that are sin, Eu não vou listar aqui um monte de coisas que são pecado, because the reality is this. porque a realidade é a seguinte: God has a plan, He has a dream for your life. Deus tem um plano, Ele tem um sonho para a sua vida. And anything you spend yourself on E qualquer coisa que você se desgastar that is not that dream, e não for aquele sonho de Deus, no matter how good or how helpful it may seem to the world around you, não importa quão bonito ou pareça ser auxiliador para a vida dos outros, it's a waste of the time you've been given. continua sendo um desperdício do tempo que Deus te deu. Can I tell you, my dream was to be a professional soccer player. Deixa eu dizer para vocês, o meu sonho era ser um jogador de futebol profissional. And if I couldn't do that, I was going to teach high school English. E se eu não pudesse fazer isso, eu queria ser um professor de colegial. Can I tell you, my life is way cooler now E eu posso dizer uma coisa, a minha vida é muito mais legal agora than it would have been if I would have had my way. do que teria sido se eu tivesse realizado aquele meu sonho. There is no satisfaction Não existe satisfação to be found anywhere in the world a ser achada em qualquer lugar do mundo, other than in the pursuit of God's dream for your life. a não ser você buscar o sonho de Deus para a sua vida. So this woman in the story, E essa mulher então da história, she's pursuing satisfaction with her lover. ela está buscando satisfação com o seu amante. She's seeking value in that E relationship. ela busca algum valor nessa relação. And she's exposed, she's found out, she gets caught. E aí ela foi pega, foi surpreendida no seu ato. And she gets dragged into the middle of the temple. E ela foi arrastada para dentro do meio do templo. And her sin is announced to everybody around her. E agora o seu pecado está anunciado para todos à sua volta. And this is a moment that I think would have destroyed any of us. E eu acho que esse seria um momento que teria destruído qualquer um de nós. Can you imagine the shame, the burden of shame that she Vocês must have podem felt? imaginar a carga e o peso da vergonha que ela estava sentindo? This woman is literally face to face with her own death. Essa mulher estava literalmente face a face com a sua própria morte. And prior to her own death, she's having her sin, her shame thrown in her face. E antes da sua própria morte, jogam o pecado dela na cara dela. But the powers that wanted to destroy her, Mas os poderes que queriam destruí-la they made a serious mistake. cometeram um engano terrível. They brought her to Jesus. Trouxeram ela para Jesus. Jesus, like I said, he crouches down and he sticks his hand in the dirt. E como eu disse, Jesus se agacha, mete a mão na terra. And then he stands up and he makes an announcement. E aí ele fica em pé e faz o seu anúncio. Let he who is without sin cast the first stone. Aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Now Jesus, he didn't say no one here deserves to cast a stone. E aqui ele não diz que ninguém devia jogar uma pedra, Because there is one who is there porque havia um que estava lá who stood blameless without sin. que não tinha pecado. It was Jesus.